Olá pessoal, aqui é Wagner Camacho. Vou trazer uma pequena noçãozinha, umas dúvidas que está bastante em voga sobre a criação da topografia, bem rapidinho mesmo. Aqui eu tenho uma topografia, né, esquemática, e aqui alguns lotes, né, e como a gente pode ver aqui, está um pouco confuso, né? Primeira coisa, o seu arquivo de AutoCAD ele precisa ser bem organizado, tá? Então, de cara, por exemplo, eu percebo que tem uns números aqui, eu não preciso desses números, eu removo, porque uma coisa é a informação em si, outra coisa é o arquivo que eu vou trabalhar. Tá? Se tem sujeira, eu tiro e limpo, e depois eu pego essas informações no arquivo original e limpei. Tá? Então, tem duas possibilidades. Uma delas é eu pegar aqui o ponto, tá? Tipo, eu tenho aqui uma linha, essa linha está contínua, bonitinha, e eu vou digitar aqui a parte Z ou elevação dela, tá? E eu vou com, tipo, linha a linha, fazendo a elevação, que no caso está de 5,5, beleza, né? Ou eu posso pegar tudo isso aqui, né? Todos esses, tá? Elevação, eu posso zerar a elevação, tá? No caso aqui, ó, eu tenho esses pontos, eles vão estar de metro em metro. Eu posso deixar a interpolação para o próprio Revit fazer, eu não preciso dessa parte aqui. Vou simplificar, né? De 20 em 20 centímetros, lá no Revit eu escolho como que eu quero a interpolação. Então, não preciso disso aqui. Opa, aqui tem um número dando sopa, sujeira, né? Então eu vou limpando, organizando o meu arquivo para o meu trabalho, né? Tem alguma linha aqui que ela está número, que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui me atrapalhando. Vou pegar pedaço por pedaço, ó. Elevação, vou zerar. Vou colocar essa elevação no próprio Revit. Eu particularmente prefiro, né? Vou aqui zerar. Elevação 0. Pegou tudo? Tá faltando. Elevação 0. Acho que aqui eu peguei tudo, né? Eu poderia fazer assim. Eu poderia ajustar no próprio Revit usando essas elevações. Eu prefiro seguir desse jeito. Eu vou colocar isso aqui um pouquinho para cá, para a gente poder ver um pouco mais de topografia acontecendo. Né? Esse aqui é um pedaço de outra topografia, imagina um recorte, imagina que eu peguei um pedação. Ou às vezes eu podia até recortar isso aqui. Supor que eu quero só esse pedaço. Né? Geralmente topografia a gente vai pegar mais do que a gente precisa. Então a gente vai pegar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá? Mais do que a gente precisa. Posso dar trim. Né? Acho que travou meu computador. Deu. Trim. Travado de novo. As curvinhas aqui devem estar bem cheias de elementos. Vou pegar mais pertinho aqui. Não vou pegar tanta linha. Isso.
Beleza. Então, o importante do Revit é sempre a gente manter nosso arquivo de trabalho. Ele é de trabalho, ele não é de coletar informação. Tá? Passo longe, isso, beleza. Ótimo. Então, vou pegar tudo isso aqui, limpar. Se está sobrando ali, não tem problema. Beleza. Então, esse aqui vai ser meu arquivo de trabalho, né? Eu tenho aqui uma layer que ela tá topografia principal, né? Eu tenho outras layers que vão estar cheio de coisas. Vou pegar isso aqui, dar Ctrl C, vou abrir um arquivo novo que vai estar no ACAD ISO, né? Formato. Vou dar um Ctrl V aqui e vou digitar 0,0,0, ou seja, está no ponto de origem. E esse daqui eu vou salvar como, e vou colocar aqui topografia trabalho. Tá? Então eu salvei esse arquivo novo porque ele está sem o tanto de layers que vão poluir o meu arquivo. Tá? Essa parte do CAD já organizei, eu sei os layers que eu vou utilizar, a topografia principal, o resto é mais para referência, beleza. Vou fechar aqui e vou interromper o CAD em si, vou abrir o Revit. Topografia de trabalho, sim, por favor. Já aqui no Revit, né, eu vou pegar um novo arquivo, um modelo de arquitetura, né, ele vai começar para mim. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser calibrar as unidades, né? Vou digitar UN, ele vai abrir as unidades para mim. A área eu vou colocar com 2 casas decimais. O comprimento eu vou trabalhar em metros, com 2 casas decimais. E o inclinação eu vou trabalhar com percentual. São as mudanças iniciais do meu Revit que eu preciso fazer. Né? Beleza. No inserir, eu vou puxar aquele AutoCAD que eu tinha feito, né? Eu vou importar CAD, onde que eu vou fazer algumas configurações. Né? Deixa eu encontrar onde que ele está. Ele está nessa pasta. Mudar de linha, nessa pasta tá no Pure. Aqui, não? Está no Revit mesmo? Tá no Revit mesmo, né? Vou pegar aqui, só que eu preciso fazer umas configurações antes. Né? Cor. O fundo é branco, o fundo do CAD é preto, eu posso inverter, preservar as cores, eu preciso ver com contraste. Né? Vou pegar tudo preto e branco mesmo. A parte mais importante é essa do unidades, eu preciso deixar que as unidades que eu trabalhei lá são em metros, porque eu trabalhei em metros lá. E esse aqui eu vou colocar automático origem para o 000 ficar encaixado com o meu 000. Tá? Eu peguei aqui, né? Vou pedir para abrir, ele vai importar, né? Encaixou aí bem grandão. E aí entra a parte onde que eu vou fazer a configuração da topografia. Eu vou vir aqui em massa e terreno, eu peço um sólido topográfico, que é uma nova configuração desde 2024. E aí no caso eu poderia pedir, um sólido topográfico, eu poderia pedir aqui, ó, criar do esboço ou criar da importação. No caso, aqui eu estou mostrando como que cria do esboço. Né? Eu vou criar aqui o perímetro, né, o limite, ele vai criar no 00, ok. Criei o meu limite, criei a minha borda, deixa eu colocar aqui sobreado. Né? E aí entra a parte onde que eu vou adicionar pontos. Adicionei pontos. Essa adição de pontos eu preciso levar em consideração se está ao longo da superfície ou absoluto. No caso, eu quero absoluto. Tá? E eu vou mudando aqui a colocação do meu ponto. Ó, o desenho aqui mudou, tá? Tipo essa cabaninha. Eu preciso ir mudando aqui, por exemplo, o meu 000. Vamos supor que esse aqui é o meu 0.
né? Esse aqui é meu 0, esse aqui é o meu 1. Vamos supor que eu estou subindo ali, né? Então, tem 1 metro. Né? Eu mudei as unidades, por isso que eu estou subindo 1 metro. Então, verifica se realmente é 1 metro que você está configurando. E eu venho e vou fazendo a colocação. Conforme eu vou colocando, pode ser que eu não enxergue, por isso que é melhor eu mudar para a estrutura de arame para mim poder enxergar um invisível. E aí eu vou colocando aqui, né? Quanto mais perto, mais preciso. Aqui eu estou colocando rápido por conta da nossa aula. Tough, né? Ó, vou mudar aqui, eu quero novos pontos que eu vou colocar, eu quero de 2 metros. Estão aqui. Na verdade aqui não é de 2, é de 5. Vamos supor que eu errei. E quero corrigir, tá? Não tem problema. Vou fazer a colocação deles aqui, né? Que eu estou colocando de maneira bem no chute. Né? Mas o ideal é eu colocar ele bonitinho. Ah, nossa, errei. Era 5, como que eu faço? Eu vou modificar subelementos, seleciono, com Ctrl eu posso adicionar a seleção, né? Seleciono os elementos que eu quero. Meu mouse não está respondendo também. Vou pegar todos. Né? Peguei aqui, e aí eu vou mudar. Ah, eles não são 2, eu quero 5. Beleza, ele fez o ajuste para mim, caso eu tenha feito errado. Né? Então vou adicionar novos pontos, agora vai ser 10 metros. Né? Então vem tuf. Opa, não precisa ser tão errado, né? Dei Ctrl Z e ele apagou aqui. Ó. 10 metros de novo. Faz certinho, porque eu estou colocando rápido. Tá? 15 metros. Ele prega ali, eu que estou exagerando a velocidade aqui. 20 metros. E aqui eu vou supor, né? Se aqui, daqui até aqui eu tenho 20 metros, daqui até aqui, sei lá, né? Quer dizer, eu subo 5 metros, daqui até aqui eu vou subir, sei lá, 3 metros, então eu vou colocar, supor 23. Como eu estou pegando um número maior, tipo um espaço maior do que eu realmente preciso, essas topografias nas quinas elas vão ficar um pouco passíveis de interpretação. Né? Então eu posso meio que dar uma mudada, vai ser mais cenário, porque está saindo. Vamos supor que o meu lote está bem aqui no meio. Então essa borda aqui ela não vai interferir tanto. Né? Beleza? Olha lá. No meu 3D... eu tenho minha topografia acontecendo aqui. Acabou que os lotes eles estão lá em cima e não tinha essa necessidade de fazer eles diferentes. Né? Podia estar tudo junto. Beleza. Cadê? Planta de piso. Vou colocar do lado de cá, que eu particularmente prefiro. Show. Beleza. Então eu venho aqui no planta terreno. Tem aqui o meu lote, né? Ó, SD. Voltar na estrutura de arame, o wireframe. Né? Beleza. Aí eu preciso vir e fazer as ruas, as vias, tudo mais. Né? No Revit 2024-2025, eu posso escolher tipos específicos de topografia. Né? Aqui, por exemplo, ele está um genérico, que é um sólido topográfico. Se eu entrar aqui nas configurações de editar tipo, ó, vou entrar na estrutura, ele tem uma estrutura de terra de uma espessura de 1 metro, e ele é variável, ou seja, ele pode aumentar, pode diminuir. Né? Tipo, ele estica, tem como quando eu passo um corte, ele não é um piso propriamente dito. Ele se comporta como um piso, mas ele aumenta a espessura nos momentos que precisa, por isso que ele é variável, editável. Né? E a espessura em geral vai ter 1 metro. Né? Posso, sei lá, pedir 5 metros, porque às vezes fala, a espessura está muito pequena, eu aumentando aqui ele vai dar certo. Né? Outra coisa que eu posso aqui é as curvas de nível, aqui a exibição das curvas de nível. Aqui no caso ele está me mostrando intervalos de 1 em 1 metro. Se eu inserir, eu poderia pedir, sei lá, de 20 centímetros, né, uma curva secundária. Né? Aí aplicava, ele
pedir para aplicar. Olha lá, ele vai fazer uma interpolação de 20 em 20 centímetros. Né? Então, de 1 em 1 metro, ele vai mostrar uma curva, uma marcação forte. De 20 em 20, ele vai mostrar uma marcação suave. Tá vendo? Bom, deixa eu trabalhar aqui as espessuras. Tá? E ver onde está um mais específico. Uma outra coisa que é interessante a gente destacar, no 2024, quando eu peço para modificar subelementos, isso aqui ele fica triangulado um monte. No 2025 ele já suavizou a triangulação, então não fica tão confuso. Então, particularmente eu prefiro o 2025 por conta disso e por conta da ferramenta de escavação. Se eu entrar aqui no massa terreno, né, eu tenho essa linha de divisa que geralmente a gente usa ela para fazer uma marcação do nosso lote, ou fazer uma marcação de onde que vai ser importante, que todos os níveis eles vão conseguir pegar isso. Tá? Outra coisa que eu quero aqui vai ser, quando eu seleciono objeto, aqui do lado, forma sólido topográfico, eu tenho a ferramenta escavar, que é a ferramenta que no 2025 tem, que é bem boa. Eu tenho a ferramenta de simplificar sólido topográfico, que antes eles não tinham colocado, que quando eu faço uma importação ele simplifica, né, a quantidade de pontos que eles tinham esquecido de trazer. E aqui eu tenho a ferramenta de subdividir. Essa ferramenta de subdividir é fantástica, desde 2024 eu já tenho. Né? Por quê? Porque eu vou pegar e vou fazer desenhos e ele vai fazer um próximo, uma outra camada aqui, por exemplo. Ó. Vou pegar aqui, vou dar um tab e ele pegou esse aqui. Eu quero que ele seja com a ferramenta, com o material de asfalto. Nem asfalto, eu quero concreto. Né? Concreto, pavimento asfalto, tá ótimo. Tá? Peguei aqui, estou apertando o Tab, ele pega toda a cadeia. Né? Aqui, eu não queria ter pegado os do cantinho, mas aqui, vou fechar aqui. Né? Peguei esse aqui, dei Tab e pegou toda a cadeia. Estou fazendo como se fosse a minha calçada. Tá? Isso aqui vai pegar no cantinho aqui, eu não quero. Quero simplificar. Esse aqui pegou ele no cantinho, mas tudo bem. Sempre quando chegar nesse limite eu preciso fechar. Tá? Enfim, o ideal é eu ir fazendo de pouquinho em pouquinho, não fazer tudo, né? Tab, porque aí eu vou tendo certeza de que esses sólidos eles vão realmente fechar. Né? Quando eu concluir aqui, eu vou ter certeza de que não vai ter uma sobreposição. E a vantagem é porque esse agora, lá, né? Não mudou o material. Isso, asfalto betume. Né? Então, aqui, o que acontece? Eu posso ter uma espessura, que antes a sub-região ela não tinha espessura, essa subdivisão tem. Né? Eu posso ter uma espessura aqui, ó, por exemplo, de 20 centímetros, né, que seria como se fosse a minha calçada subindo 20 centímetros. Né? Posso adicionar mais. Cadê? Voltar no planta terreno. Pegar aqui. Né? Eu quero estrutura de arame. Quero pegar o CAD. Isso, peguei o CAD. Tá? 3D. Vou pegar aqui qualquer outro material. A grama. Será que tem grama? Ótimo, tem grama.
Ele tá verdinho. A grama às vezes vem cinza. Tá, vou dar ok e a gente vê. Ó, veio verdinho. Ótimo. Então, eu pegando o CAD, porque lembra, vocês viram que ele tentou pegar o 3D, né? Então eu preciso pegar o CAD, que está lá por baixo, ele encaixadinho, né? Ou por cima, na verdade. Então eu posso montar esses elementos. Eles podem ter espessuras distintas. Aqui, por exemplo, vou pegar 40 centímetros só para ficar mais alto. Ó. Né? Ou mais baixo, poderia colocar 10 centímetros, ponto 1. Né? E aí eu tenho essa divisão dos meus lotes. Né? Se eu quiser cortar, por exemplo, eu quero fazer uma praça nesse espaço aqui. Né? A ferramenta de corte da topografia, ela não é intuitiva agora, mas é bem funcional. Só não é muito intuitiva. No modificar eu tenho a ferramenta Slice, né? E de dividir elementos. É justamente ela que eu quero. Eu vou pegar ela, vou clicar em cima da topografia, e aí ele permite que eu selecione o meu corte. Eu posso vir aqui, ó, tab, quero o CAD de novo, peguei o CAD, vou concluir. Ele pode ser que me dê alguma mensagem de erro, porque eu estou cortando a topografia, e ali tem uma sub-região. Provavelmente foi isso. Pedi para excluir. Ó, tirou foi a calçada, né? Não tem problema. Pior de tudo que eu tinha feito a calçada tudo junto, então a calçada foi tudo embora. Aí o que acontece? Esse elemento, né? Ó, aqui eu tenho uma topografia, eu tirei a sub-região ali. Né? Ó, esse elemento, movi, né? Ele está completamente separado. Então, quando eu estou trabalhando em grupo, por exemplo, eu vou ficar responsável por esse aqui. Eu tenho um master plan, eu tenho um projeto geral que vai ter tudo, e eu corto os pedaços de cada um. Aí depois eu deleto o entorno, né? Fico só com o meu pedacinho, fico só com o meu miolinho, né? Porque aí não vai ter complicação de eu fazer a modificação topográfica e interferir nos vizinhos, porque eu cortei. Né? E aí entra como que eu vou fazer movimentação topográfica, né? Por exemplo, o talude. Vamos supor que eu quero a saia do meu talude, a parte mais baixa, ao redor, tipo, fazendo esse L, fazendo essa bota aqui. Então eu vou vir aqui, vou adicionar pontos. Quando eu quero fazer movimentação, eu preciso preservar um espaço, eu preciso salvar um espaço, eu não posso modificar tudo. Né? Então, para preservar esse espaço, vamos supor que eu quero preservar o espaço mais perto aqui, eu vou colocar uma elevação, não vai ser a absoluta. Tá? Eu quero uma elevação ao longo da superfície, ele vai ficar com esse símbolozinho aqui, presta atenção nesse símbolo qual vai ficar, e vai ser 0. E eu vou vir e vou fazer como se fosse uma preservação, uma moldura. Como se fosse uma moldura de preservação. Sempre salva, tá? A topografia é a parte mais pesada do Revit. Uma moldura de preservação. Isso aí vai ser a saia do meu talude, a parte externa dela. A parte externa do meu talude, porque eu quero colocar um platô ali no meio. Então, ó, esse aqui ele não modificou a minha topografia, ele só vai preservar, né? Preciso tomar cuidado para o espaço ficar um espaço que vai segurar a modificação. Quando eu fiz esse ao longo da superfície 0, né? Depois eu vou vir com o absoluto e vou escolher. Descobrir qual que é essa altura aqui, que eu nem sei, é 9 metros e 41. Então eu vou pegar aqui uns 10 metros. Vou colocar novos pontos. Vai ser elevação absoluta. Né? Elevação absoluta. Vou colocar uns 12 metros. Tá? Esse daqui, o absoluto, ele vai modificar.
Então aí eu vou vir e vou fazer a colocação desse, que vai modificar o meu ponto. O computador está um pouquinho lento, mas agora ele vai responder. E a gente vai ver a modificação acontecendo. No meio, ele vai estar criando um platô. E aqui eu vou estar criando o meu talude. Deixa ele responder aí. Deixa o computador pensar um pouquinho. Fui colocando aí isso, né? Então, aqui ele vai ficar nos 12 metros que eu especifiquei a colocação dos meus pontos. Esses daqui que tinham sido ao longo da superfície zero, ele preservou, ele protegeu a modificação, e aí ele fez o meu talude. Se eu passar um corte aqui, né? Olha lá. Né? Ele preservou, aí ele subiu, fez o meu platô, aí ele desceu, e esse ponto aqui é o ponto de preservação. Então ele subiu e desceu aqui, né? Que essa aqui é a parte onde que eu fiz a movimentação. Indo no meu 3D, olha lá, né? E vamos supor aqui, ó, nossa, eu errei, não era 12 metros, era, sei lá, 9. Né? Eu vou modificar só os pontos do meio, porque os pontos de fora, a função deles é preservar a modificação, é segurar a modificação para não sangrar, para não vazar dali. Vou mudar esse ponto aqui para 6. 10. Aqui eu acho que eu colocar 10, não, vou colocar 9. Acho que eu vou ter aterro e desaterro. 9,5. Acabou que aqui está variando muito pouco, né? Mas aqui eu tenho um pequeno corte, aqui eu tenho um pouco de aterro, né? Aqui eu corto um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um corte na outra direção. Vai ter uma pequena visão disso. Aqui, né? Aqui eu vou cortar, né? E aqui eu vou aterrar. Está sendo bem sutil esse corte, porque eu escolhi uma parte um pouco mais plana, então não vai ter um número exato aqui que vai me ajudar muito. Tá? Mas assim eu vou fazendo as modificações. Né? E aí eu venho, peço para colocar, né? Quero fazer um passeio, todo serelepe. Fiz o passeio, faço todo o desenho bonitinho, concluo, né? Eu quero material, eu quero que, sei lá, seja esse azul esquisito aqui, né? Fiz o passeio, faço a colocação, tudo mais. Aqui, como é a parte onde que eu fiz o plano, eu vou colocar o meu quiosque ou alguma coisa assim. Aí entra a possibilidade, né? Vou pegar aqui a ferramenta de piso, né? Vou pegar um piso qualquer aqui, ó. Coloquei aqui ele e vou concluir. Essa ferramenta aqui, eu tenho a ferramenta escavar. Ela, deixa eu ligar o estrutura de arame, né? Eu vou escolher um piso e ele basicamente vai criar um buraco de escavação para eu ter uma fundação ali. Né? O piso ele vai estar relacionado com o nível, então eu preciso estudar um nível, eu preciso colocar um nível pertinente e tudo mais. E essa ferramenta de escavação eu vou criar um buraco, tipo um buraco na piscina, um buraco de uma fundação de um prédio ou alguma coisa. Ele literalmente vai escavar. Tá? Então eu tenho essa ferramenta de escavação, que também é bem útil para fazer projetos de multipavimentos, para garagem e tudo mais. Né? Vou fazer um...
Olha lá, bonitinho, né? E nos Revits 2024 e 2025, os sólidos topográficos, eles podem e aceitam eu vim aqui no componente, né, vou modelar no local, pode ser topografia ou genérico, né? E ele permite com que eu faça, vou fazer aqui uma forma de vazio, uma extrusão vazia, né? Ele permite com que eu faça sólidos e que eles vão interagir, né? O que eu vou pedir para cortar, esse sólido corta essa topografia. Então ele vai cortar a topografia em si. Ah, mas o que isso vai me ajudar? Porque agora eu consigo fazer, por exemplo, buracos, dutos, né? Vou fazer de uma forma, extrusão vazia. Eu vou definir um plano, selecionando um plano. Vou pegar esse plano aqui, ó. Consigo pegar essa lateralzinha? Ó, boa, peguei. Tá? E aí eu vou fazer um duto. Tá? Então, tem essa versatilidade. Eu vou pedir para cortar esse duto que eu corto. Será? Provavelmente deve estar num lugar que não está colaborando muito comigo. Deixa eu ver. Vou cortar. É isso que acontece. Poder circular na referência de elementos realçados. Aqui não está permitindo. Deixa eu diminuir, porque às vezes eu aumentei demais, né? Vou cortar. É isso que acontece. Isso aí, por conta do... Ah, por conta do modelo que eu peguei como referência. Tá. Deixa eu ver se eu consigo usar um vazio. Vou pegar a lateral do piso. Então, vou definir. E para cortar, é isso, corta esse. Ele não estava pegando por conta dessa espessura aqui, ela não estava me liberando, né? Então eu poderia fazer buracos, dutos de tubulação, alguma coisa assim, né? Túnel, que antigamente não tinha como, era um inferno fazer túnel no Revit. Agora ele vai se comportar de uma maneira diferente, né? Então ele vai permitir essa... Tem algum elemento ali que está me atrapalhando. E eu posso variar, né? Tipo, por exemplo, aqui de lá de fora eu não quero de 20 em 20 centímetros, aqui de fora eu quero, sei lá, ser uma pradaria. Ela não está de 20 em 20 centímetros, 20 em 20 centímetros só está o meu lote, né? Então, aí eu vou fazer essa variação, né? Eu dei todos os meus pis, muito bom, antes, né? Então, assim eu deleto, né? Deixo só o meu lote, depois eu encaixo os dois, né? Porque eu posso copiar e colar, ou mesmo, vou dar um Ctrl+Z aqui, ó. Arquivo, ver como, projeto, sempre projeto, né? Topografia, tudo, né? Beleza. Isso aqui seria a topografia tudo. Deixa eu deletar isso aqui. Esse aqui seria a topografia tudo. Ctrl+Z. Deleto todo o resto. Arquivo, salvar como, projeto. Topografia parque.
E aí, na topografia tudo, vou pedir para abrir o projeto. Topografia tudo. Beleza. O que eu faço? Eu deleto os miolinhos. Aliás, já tinha deletado, né? Então ia ter vários recortes aqui. Eu ia ter, sei lá. Deixa eu fazer aqui umas calçadas de novo. Aqui, subdividir, tab, 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 fica faltando. Isso aqui eu só consigo porque o meu AutoCAD estava bem organizado antes, né? Principalmente a parte dos lotes. Então, para trabalhar com topografia, a primeira parte é os lotes estarem organizados. Né? Vou pegar concreto. Então, isso daqui seriam as minhas calçadas, eu poderia colocar o preenchimento e tudo mais. Beleza, aí eu tenho o buraco aqui onde que seria o projeto dos outros, né? Eu posso deletar ou não. E para encaixar os dois, eu poderia vir aqui ó, no inserir, aí eu vou pedir vincular Revit, né? Vincular Revit, eu vou pegar o parque. Né? Vou pedir para abrir. Porque ele está aberto, né? Deixa eu fechar aqui o... Pronto, vincular Revit. Parque. Ele vai encaixar aqui, ó. E as modificações que eu fizer lá, ele vai atualizar aqui. Né? Então, eu fiz o vínculo. Tudo que eu fizer lá, ele vai mudar aqui, certo? E basicamente é isso. Né? A única coisa que eu preciso saber é que, como eu estou no arquivo, topografia tudo, eu posso modificar o entorno e tudo mais. Esse daqui é meu vínculo, ele está aqui, ó, especificado vínculo, né? Então eu preciso abrir o topografia parque, para poder fazer a modificação, a colocação e tudo mais. Não tem como eu editar aqui. Né? Não tem como eu editar nesse momento aqui. E ele vai levar em consideração o meu 000, que está lá. Por isso que ele vai levar... por isso que está bem grande aqui. Ó. Dá para a gente perceber o tamanho do recorte, porque ele leva em consideração 000 para encaixar um certinho no outro. Se eu mexer um pouquinho, eles param de se encaixar e eu preciso fazer isso mais manualmente. Né? E é isso. Acho que deu para passar uma noçãozinha de topografia e as principais mudanças. Então, até mais.